Todos juntos agora. O mundo viu deixei seu gozo e seu prazer. E filho então de Deus serei até morrer. Ao Deus de Abraão louvar, os anjos dão louvor, e vós também louvores dai ao Deus de amor, ao Deus de Abraão e meu, no além irei louvar, eternamente eu louvarei ao Deus sem par. Amém. Para a entrada dos componentes da plataforma, 579. Ao eles entrarem, nos coloquemos em pé e permaneçamos em pé. Não esqueça. 579. Eu te amo, ó Deus, pelo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Santo Deus e Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos concede de estarmos na manhã deste seu santo dia, diante da tua presença, para prestar um culto de louvor e de adoração a ti. Estamos aqui, Senhor, também porque queremos aprender mais sobre a tua palavra. Por isso te pedimos que o Espírito Santo esteja com cada um de nós, nos ensinando, nos instruindo, dando a nós entendimento da tua palavra e da tua vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Continuando em pé em adoração, nós vamos louvar ao Senhor agora cantando o hino O Amor de Jesus, 123 do nosso inário. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu ser. Tão meigo e tão bom é Jesus, Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte
fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me da provação. Amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma, prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. O amor de Jesus minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz quero sempre seguir a senda que satisfaz. Servido a Jesus meu Senhor, com zelo e com devoção, desejo falar e cantar desse amor que nos traz a Salmos capítulo 4, nos primeiros versos diz o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus da minha retidão. Na angústia dá-me alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Queremos convidar os membros, toda a congregação, aqueles que puderem, a dobrar os seus joelhos para falarmos com Deus. Grandioso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, Tu que sustens a vida de cada um de nós, estamos na Tua presença, ó Pai, neste momento, trazendo em nossos corações as nossas dádivas, a nossa alegria, por estarmos na Tua presença. Mas também temos no nosso coração vários pedidos, angústias. Ouve, Senhor, a cada um que aqui está presente. Também pedimos pelos ofertantes e dizimistas que depositarão as bênçãos nas salvas agora pela manhã. Abençoa a cada um conforme o Teu querer. Dá-nos a Tua paz e assim clamamos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Provai e vede, história de hoje. Provas e resultados. Eu sou Lúcia Medeiros,
Sou adventista do 7º dia há 19 anos. E trabalho aqui no Detran de João Pessoa há 29 anos. Em janeiro de 2011, com a entrada do novo governo, aconteceram algumas coisas novas aqui no Detran. Lúcia, Oi, doutora Silvinha. preciso falar com você. Vem cá um pouquinho. Pois não. Você foi selecionada para participar de um curso de gestão pública e começa na próxima semana. É mesmo? E quais são os dias? Vai ser durante a semana e também aos sábados. Se for no sábado, eu não vou fazer. Pode riscar meu nome. Você está louca, Lúcia? Você vai rejeitar uma gratificação de R$800? Eu sou adventista do 7º dia. Eu guardo o sábado. Portanto, fazer no sábado não me interessa. Eu continuei com a minha vida normal de trabalho, com a mesma rotina. Lúcia, Dalva, tenho uma notícia para lhe dar, mas primeiro quero lhe dar um abraço. Parabéns, você é a nova chefe do setor. quem eu? Sim, você é a nova chefe do setor. Já está tudo tratado. Não, de jeito nenhum, eu não mereço isso. Eu entendi que foi uma bênção de Deus. Aqui no Detran, todos sabem que sou adventista do 7º dia. Eu prego o evangelho, eu faço culto matutino, falo do amor de Jesus para eles, mas eu fiquei surpresa quando o meu diretor me procurou com um ofício do governador me fazendo uma convocação. Lúcia, recebemos um comunicado da diretoria e gostaríamos que você informasse ao seu pessoal que nós vamos trabalhar no sábado. De jeito nenhum. Mas como de jeito nenhum? Eu não trabalho no sábado. Mas tem a gratificação. Se for para trabalhar no sábado, eu abro mão dessa gratificação. Bem, se você não vai trabalhar no sábado, você precisa colocar alguém para ficar no seu lugar. Como? Se eu não trabalho no sábado, como que eu vou colocar alguém para trabalhar no sábado? Bom, eu vou ter que comunicar à diretoria. Claro que eu não iria trabalhar no sábado, porque quem me deu esta função foi Deus, e só Ele poderia tirá-la de mim. E sabe o que aconteceu? O governador revogou a decisão de todos os funcionários trabalharem aos sábados. E eu louvo a Deus pela minha convicção de ter sido fiel guardando os seus mandamentos. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Bom dia, crianças. Que bom ver tantas crianças hoje, né? Um grupo está acampando, os Aventuri, né? E aqui nós estamos para ouvir o que Deus tem para nós hoje, não é mesmo? Aí agora eu quero perguntar para vocês, quem é que já sonhou um sonho bem gostoso que estava voando? Tu já sonhou, Juri? Ah, é bom, né? Agora tem sonhos que não é muito bom. Às vezes a gente sonha que está caindo num buraco. Já sonharam com isso? Ou está caindo da cama? Ninguém sonhou ainda com isso? E agora, quem já sonhou que está fazendo xixi no banheiro? Já aconteceu, né? E aí depois não está no banheiro. São sonhos assim, bem estranhos. Mas existem sonhos muito legais e sonhos que não são muito legais. Eu vou contar para vocês a história de José. Não é? José era um filho preferido de Jacó, seu pai. Eu vou sentar no chão, não consigo contar a história para vocês aqui em cima. Parece que eu sou muito grande e eu sou pequenininha também. Olha só o José. O José, estão olhando o José ali? Ele era o filho preferido do pai dele, de Jacó. Então, o que ele fazia? José estava sempre pertinho do pai. E o pai, olha, mandou fazer para ele uma roupa especial, né? Uma túnica toda listrada. E todas as vezes que José tinha alguma coisa para falar dos irmãos, corria até o pai, ia lá falando. E os irmãos dele já ficavam chateados com ele. E um dia José dormiu, né, José? Um sono bem gostoso. E ele teve 2 sonhos, sabe? O sonho dele não foi que ele estava caindo no buraco, nem que ele estava voando. José sonhou, olha só com o que José sonhou. Quem sabe dizer o que é isso aqui? O que é isso, gente? Isso é trigo. É daqui que a gente tira para fazer o pão. Tá vendo? E José sonhou com um feixe de trigo e outros 12 feixes, né? Esses menores aqui. E no sonho, todos os outros 12 se inclinavam em frente àquele outro feixe de trigo. E era um sonho muito interessante. Também ele sonhou que a lua e as estrelas se voltavam, se curvavam diante dele. E José ficou muito preocupado. Vocês acham que ele ficou preocupado com esse sonho? Era um sonho diferente, não é? E ele correu para falar com os irmãos. Os irmãos disseram: ah, José, você só vive sonhando essas coisas. Você acha que nós vamos nos curvar diante de você? Você se acha o maioral? Não, você não é o maioral. E José ficava triste, porque os irmãos desprezavam ele. Mas o pai de José, o Jacó, guardava em seu coração. Então os irmãos só tinham mais e mais inveja dele. Até que um dia, ele foi vendido. Os irmãos combinaram: vamos vender, vamos fazer alguma coisa com ele. E resolveram vender José como escravo. E José foi vendido, foi levado como escravo, né, para o Egito. Né, José? Você foi levado para o Egito. Olha, o José foi para o Egito. E o que aconteceu com ele? Ele foi sempre fiel. E ele ficava só pensando nos sonhos que ele teve. Só que um dia, ele foi trabalhar na casa do Potifar. E o Potifar, ele gostava muito de José. O que ele fez? Ele pegou e deixou ele cuidando da casa dele. Só que a esposa de Potifar era uma mulher muito maldosa e inventou uma mentira sobre José. E José foi jogado na prisão. Certo? Lembram da história, né? Ele foi jogado na prisão e por lá ele ficou por muito tempo. Mas mesmo assim, ele não deixou de ser fiel a Deus. E no tempo certo, lembram daquele sonho do trigo, do sol e da lua? Passado o tempo, o Egito ia enfrentar uma grande fome. E José, ele teve sonhos onde ele ajudou pessoas, né? Ali o governador, e ele fez com que o Egito não sofresse aquela fome, nem mesmo o povo, que eram os irmãos dele, o pai e as outras pessoas da linhagem dele. E sendo assim, José, com o sonho que ele teve anteriormente do trigo, José viu tudo acontecendo, porque
Com o tempo, os irmãos se curvaram diante dele e ele salvou o seu povo. Então, Deus sempre faz milagres, né? Mesmo que a gente ache que ele se esqueceu de nós, mas no tempo certo, Deus opera maravilhas e ele faz acontecer os nossos sonhos. Entenderam? Então, se a gente for fiel a Deus, buscar a Ele, Ele com certeza, Ele vai realizar os nossos sonhos que estiverem de acordo com a vontade dEle. Tá bom? Então, nós vamos orar agora. Podemos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque tem cuidado de nós, tem nos dado sonhos e realizados também. Ajuda-nos a ser fiel como José foi. Por favor, no nome de Jesus pedimos. Amém. Bom dia, irmãos, e bom sábado. Estamos mal da voz. Estivemos esse final de semana no Concílio de Pastores lá em Foz do Iguaçu, 530 pastores, e o tesoureiro da associação comentou para a gente, mandou um e-mail: não leve roupa de frio porque está calor. E começou a chover e só parou a chuva no dia que a gente estava voltando para casa, né? Imagina aí, todo mundo adoeceu, entre aspas, né? E ontem mesmo, 9 horas, já estava dormindo. Eu vi que alguém me ligou, então não ia levantar mesmo, porque eu preciso melhorar, precisava estar bem para hoje, porque nós temos muitas atividades. Irmãos, hoje à tarde nós vamos estar reunidos para distribuir os livros no parque da cidade. Vocês conhecem lá, eu não sei como chegar, mas também vou chegar às 4 horas da tarde em ponto. E amanhã nós teremos comissão de igreja às 17h30, procure a nossa irmã Ivone, se você tem algum assunto a tratar na comissão da igreja. No próximo sábado, meus irmãos, nós vamos ter a festa das primícias. Você levou este saquitel, alguém falou, mas pastor, onde se inventou esse nome? Está na Bíblia. Tá bom? Então eu não inventei não, está na Bíblia. Alguns já pensaram outras coisas, entendeu? Está na Bíblia, irmãos. Então, no próximo sábado aí você traz teu dízimo, a tua oferta, nós vamos trazer aqui, e os anciãos, eles vão entrar pelo corredor da nave da igreja com suas ofertas de cestas de quê? De frutas ou verduras. Fica à vontade, do jeito que você achar melhor, como ancião da igreja, juntamente com a tua esposa e a tua família. Alguma pergunta, irmãos? Quem ainda não tem esse saquitel, nós temos alguns aqui. O irmão Zenato vai estar na porta da igreja, na saída, aí você pega, leva, entendeu? E traz a tua oferta, o teu dízimo nesse saquitel. Alguma pergunta, irmãos? Então, sábado que vem, nós teremos o culto, todo mundo junto aqui. Não vai ter os jovens lá embaixo, vai estar todo mundo aqui na nave da igreja. Nós vamos deixar aqui os jovens aqui em cima. Nós vamos ver como nós vamos... Vamos ver como não vamos ficar aqui todo mundo junto, mas vai ficar aqui todo mundo junto. E na parte da tarde nós vamos ter que Santa Ceia. Às 16 horas em ponto, nós vamos ter Santa Ceia aqui na nossa igreja. Eu queria convidar aqui a nossa irmã Valquíria. Vem aqui, por favor. Esta irmã, alguém já conhecia, irmãos? Alguém conhece? Alguns conhecem. Cadê a tua... Os filhos, netos, está tudo aí, né? Graças a Deus. Essa irmã, queridos irmãos, eu estive na casa dela, na casa da irmã. A irmã está aí. E nós ficamos, era para ter saído às 3 horas da tarde de lá, nós ficamos até 4h30 mais ou menos da tarde. Das 2 horas da tarde. Conversando sobre essa fé, sobre essa esperança. Tem uma coisa que me chamou a atenção. Ela recebeu o estudo bíblico, sabe por quem? Luiz Gonçalves,
Ivan Saraiva, a mira da verdade, essa turma aqui, entendeu? Hã? João e Hélio. Isso. Irmãos, isso quantos anos? 3 anos. 3 anos. Se alguém me dizer que ela não está instruído, assim, conhecimento da palavra de Deus, não tem como, né? Então, graças a Deus, ela já era para ter batizado lá em Foz do Iguaçu. Só não deu certo porque me deram só 7 minutos para poder falar no Conselho de Pastores. Até o presidente da União, pastor Malinton, queria que ela fosse lá ser batizada. Mas não deu certo por causa do horário. Mas eu pedi para que ela seja batizada aqui, porque aí a família estaria presente, a irmã, porque lá não podíamos levar todos vocês lá. Então, meus irmãos, nós temos aqui nossa irmã Valquíria. Eu vou fazer algumas perguntas, aí depois nós vamos voltar, tá bom? Irmã, você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Sim? Sim. Você crê que este livro é a palavra de Deus, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus? E nós, como cristãos, nós reconhecemos que este livro é de regras, de fé e prática para o cristão. Você está disposto a obedecê-la, tudo que está escrito nesse livro, conforme a palavra do Senhor? Sim? Sim. Outra coisa, este livro nos fala de muitas coisas. Uma das coisas que ele fala é que Jesus veio a este mundo morrer na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados e a salvação que podemos ter em Cristo Jesus. Você está disposto e aceita o sacrifício de Jesus na tua vida? E ele foi embora para o céu, e ele está sendo como nosso advogado, e ele vai voltar a este mundo pela segunda vez para levar você, a tua família, os teus queridos, porque nós temos que pregar o evangelho. Você aceita a pessoa de Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da tua vida? Sim? Sim. E neste livro também fala sobre os 10 mandamentos. E fala sobre o dia do sábado. É uma das características da igreja remanescente dos últimos dias. Êxodo capítulo 20. Você está disposto, pela graça de Deus, ser fiel a Deus com relação à guarda dos sábados, ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, ser fiel com relação ao cuidado do teu corpo, sabendo que é templo do Espírito Santo? Você quer ser fiel em todos os aspectos da tua vida para a honra e glória dele? Amém. Amém. Outra pergunta, irmã, só que você não precisa ficar assim só na vida boa, tá bom? Você precisa falar de Jesus para quem? Para muitas pessoas. E você tem feito isto. Você já convidou a tua irmã? Cadê a tua filha? Olha aí. Ela tem falado, irmãos. Ela não tem parado, não. A amiga Maíra. Então, Deus seja louvado. E continue falando, fazendo isto, porque se você quer morrer na vida espiritual, é não só parar de falar de Jesus. E se você quer permanecer firme na fé e na esperança, nós precisamos falar desse Deus maravilhoso. Você está disposto, pela graça de Deus, a poder falar sempre de Jesus para outras pessoas? Amém. 2 perguntas mais. Você, nesta manhã, gostaria de ser batizada em nome de Jesus? Sim? Sim. Você gostaria de fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, local, aqui central de Joinville, nacional e mundial, fazer parte do povo remanescente de Deus? Sim? Sim. Alguém apoia para que nossa irmã seja batizada, irmãos? Alguém apoia? Observações? Só seria, só se for o contrário, né? Mas aí não dá não. Todos os membros batizados, fica de olho, tá? Eu vou perguntar a todos os membros batizados que estão felizes com o teu batismo, porque graças a Deus, hoje, nesta igreja estamos tendo o privilégio de ver um milagre, irmãos. Esse é um milagre. Às vezes a gente fica esperando que tem que ter uma cura, alguma coisa assim diferente. Não, esse milagre. Quantos dos irmãos presentes que não são batizados, os que são batizados, estão felizes com a decisão da nossa irmã Valquíria, irmão? Levante a mão. Deus seja louvado. Parabéns. Nós vamos te entregar o certificado de batismo agora, porque no final nós só vamos te batizar. A secretária vai trazer. Eu queria agradecer ao irmão João. Vem aqui, irmão João. Porque o irmão tem sido uma bênção. O primeiro contato que tiveram foi que um dia ela chegou às 8 horas da manhã aqui na igreja, pensando que o culto era aquele horário, né?
E aí o irmão João ficou conversando, que convidou na unidade, na comunidade agora, né? E graças a Deus, a influência. Então, qualquer dúvida que ele tinha, agora não tem mais nada. Porque o irmão João tirou tudo, né? Eu mesmo pedi. Fala sobre o brinco, entendeu? Porque estava com brinquinho, entendeu? Fala sobre o brinco. A gente tem que falar, irmão. Não pode ter medo de falar essas coisas, não. Eu queria pedir ao irmão Zenato, vem aqui, irmão. Vamos homenagear o irmão João. Só lembrando, irmãos, todas as pessoas que levam uma pessoa ao batismo, todas as pessoas que levam a pessoa ao batismo, irmãos, ganharão esse lenço. Agora só depende de você. Se você quer ficar assim sem fazer nada, não vai ganhar o lenço nada, viu, irmãos? Então, para poder motivar, para ele. Olha aí. Vamos dar para a esposa também, porque senão pode dar briga em casa. Irmã, pode entregar o certificado para ela? Pode colocar para a irmã. Ela também. Segura aí. Depois daqui a pouco eu vou te abraçar. Ô irmão Zenato, já está errando assim? Ela não fica triste não, porque a irmã Valquíria vai receber no final do curso Apocalipse da irmã dela. Amém. A nem vai precisar esperar até o final. Do jeito que as coisas estão andando, viu, irmã? Olha para mim. Tá bom? Eu estou muito feliz porque aqui nosso irmão Davi, ele está aqui? Cadê o irmão Davi? Vamos dar uma saudação aqui, irmãos? Irmão Davi, está onde? O teu filho, está aí do teu lado? Qual é o nome do filho? Esqueci, deu branco. Davi também, né? Opa. Obrigado, irmãos. O irmão Davi, eu estive com o irmão Zenato, nós visitamos ele no hospital. Porque eu já tinha visitado uma vez na casa dele. E eu perguntei, está indo para a igreja? Não. Só manda meu dia e minha oferta. Ele falou isso, fica aí, fica aí. Aí depois, Deus permite algumas coisas que acontecem na nossa vida. Já prestou atenção? Ele adoeceu, ficou mais de 30 dias, 58 dias no hospital. Aí quando eu me encontrei, a primeira coisa que ele me disse, pastor, eu vou voltar para a igreja. Amém? E ele está aí, prometeu e cumpriu. E ele quer ir dar o som lá, entendeu? Não tem problema, tem espaço para todo mundo quem quer trabalhar, viu, irmão? Então estamos muito felizes por você estar aqui conosco. Que Deus abençoe. Continue firme até quando Cristo voltar pela segunda vez. Amém? Amém. E nós temos também, essa madrugada nasceu uma criança, irmão? Sofia, filha do Jailton da Kelene. Sofia, filha da Jailton Kelene. Tudo de madrugada? Coitado dos pais, deve estar com sono, né? Mas é alegria, irmão. A família de Deus está crescendo, irmãos. Parabéns. Nós possamos ter um culto para a honra e glória do nosso Deus nesta manhã. Ainda bem, irmão, que você aceitou pregar hoje, porque eu não ia dar conta mesmo. Deus seja louvado. Continuando a nossa adoração, vamos ouvir uma mensagem musical com o irmão Aguinaldo Costa. Nós estávamos perdidos, mas Jesus nos buscou, nos salvou e nos direcionou. É isso que fala a música que eu vou cantar agora. Como a criança que chora por sua mãe, sem abrigo eu andava tão só, mas encontrei o Mestre. Ele deu-me sua
mão. Minha vida, Jesus transformou, e um novo dia para mim despontou. Mas encontrei um mestre, e agora dele eu sou. Como cego vagando sem rumo, procurei luz na escuridão, mas encontrei um mestre, e ele deu-me direção. Minha vida, Jesus transformou, e um novo dia para mim despontou. Mas encontrei um mestre, e agora dele eu sou. Mas encontrei o mestre, e agora dele eu sou. Amém. Louvado seja Deus por esta linda mensagem. Agradeço ao Aguinaldo por nos ter trazido esta bela música. Agradeço também a presença de todos vocês que nesta manhã estão fazendo parte deste culto de adoração a Deus. O tempo está contra mim, mas pela graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, espero passar a mensagem de Deus para você nesta manhã. O texto, queridos, que escolhi para a nossa meditação está no livro de Lucas, capítulo 15. Procure o Lucas, capítulo 15, e vamos meditar do verso 1 ao verso 9. Ao verso 7, desculpa. Quero iniciar pelo verso 3, que diz o seguinte: Então lhes propôs Jesus esta parábola. Este verso aqui, ele pressupõe que há um motivo para Jesus falar esta parábola. O verso diz: Então lhes propôs Jesus esta parábola. Nós vamos ler então o contexto deste verso, que está no verso 1 e 2, para entendermos por que Jesus contou esta parábola. Verso 1 e 2 diz o seguinte: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Queridos, durante o ministério de Jesus aqui nesta terra, embora a Bíblia fale e confirme que todos os sábados Jesus estava no templo pregando, ensinando, Jesus foi também um pregador itinerante. Aonde quer que Jesus estivesse, para lá se dirigiam as multidões, e ali mesmo Jesus pregava, ensinava,
curava, atendia às necessidades do povo. Jesus sempre esteve cercado por grandes multidões, e se você ler no livro de Marcos, capítulo 3, versos 7 e 8, você vai entender como era a vida de Jesus. Diz aqui: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom. Uma grande multidão se dirigiu para lá para ouvir Jesus. Eu fico pensando e não entendo qual meio de comunicação que eles usavam. Mas o fato é, pelo que a Bíblia registra, que a notícia se espalhava rapidamente e as pessoas vinham de todas as direções para ouvir Jesus. E nesta ocasião aqui não foi diferente. Jesus está diante de uma multidão, falando, ensinando, mas ele percebe o murmúrio no meio daquela multidão. Ele percebe alguém falando, conversando, e Jesus entende o que eles estão falando. As pessoas estão dizendo, se este fosse o Messias, ele saberia quem estaria aqui ouvindo eles. Porque no conceito dos fariseus, existia um grande grupo de pessoas que não eram dignos da salvação, ou não mereciam e não deveriam ser salvos. Jesus, então, conta esta parábola para ver se eles entendem o que Jesus está falando. A partir do verso 4 agora, Jesus diz o seguinte: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos, quando Jesus pregou este sermão, quando ele falou esta parábola, eu imagino que Jesus, olhando ao longe, ao oriente do Jordão, ele podia contemplar as planícies, os lugares onde havia muitas pastagens, lugar para onde os pastores se dirigiam com seus rebanhos. Jesus podia ver também as colinas, lugares com muitas árvores. Podia ver também os desfiladeiros, onde muitas ovelhas se desgarravam, se separavam do rebanho e se perdiam. E só retornavam ao aprisco se fosse encontrada, buscada pelo pastor. Sabe, queridos, entre aquela multidão, havia ali um grupo muito especial. Especial, digo, entre aspas. Um grupo que estavam em todos os lugares que Jesus estava pregando. Quem era esse grupo? Os escribas e fariseus. Eles estavam ali não porque tinham algum interesse em aprender o que Jesus falava, o que Jesus ensinava. Estavam ali porque eles procuravam encontrar algum erro, alguma falha, alguma coisa em que pudesse acusar a Jesus. Estavam ali também no meio desta multidão muitas dessas pessoas que eles consideravam indigno de ser salvo. Muitos pecadores publicanos. Mas tinha também no meio dessa multidão muitos pastores de ovelhas. Pastores ou famílias de pastores, irmão, esposo. Tinha também muitos empresários que investiam o seu dinheiro em rebanhos e eles tinham então muitos pastores. Este era o grupo que ouvia Jesus naquela ocasião. Quando Jesus faz a pergunta: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas,
perdendo uma delas, não deixa as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Quando Jesus faz esta pergunta, os ouvintes de Jesus entenderam a lição. Entenderam porque para eles era uma atividade muito familiar. Eles, de uma forma ou de outra, estavam envolvidos com esta atividade. Eu não sei o quanto você conhece sobre a vida de um pastor de ovelhas. Alguém conhece, sabe bem como é a vida de um pastor? Eu não conheço muita coisa, exceto por 2 reportagens que eu vi sobre a vida de um pastor. Uma reportagem que eu assisti e vi, e naquele dia eu entendi que eu não queria ser um pastor de ovelha, pela dificuldade que eu achei. A reportagem era de um pastor boliviano, não do pastor Herzog. Era um pastor de ovelhas dos Andes boliviano, um pastor andino. Queridos, a reportagem mostrava ele no campo. Era uma época de muito frio, de neve, muita neblina. Enquanto a família dele estava recolhida dentro de casa, um fogo no centro da casa fornecia calor para eles, e eles passavam um dia ali. O pastor, aquele membro da família que era pastor, estava lá no campo, passando frio, mas estava junto com as ovelhas. A segunda reportagem que eu assisti faz bem pouco tempo, no Globo Rural, de um pastor na Patagônia, Argentina. Esse pastor, a reportagem dizia, que ele chegava a permanecer lá, naquele lugar, distante da família, sozinho, só ele e o rebanho, até longos períodos de 6 meses, porque isto dava da cidade onde ele morava até lá naqueles campos mais de 100 quilômetros. E ele não podia sair, não tinha com quem deixar as ovelhas. Ele ficava todo o tempo lá com aquelas ovelhas. Sabe, queridos, enquanto eu preparava esta mensagem, eu percebi que um pastor, seja ele do Oriente, ou seja ele da América do Sul, ele cuida do seu rebanho com muito esmero, com cuidado, com carinho, com amor. Está disposto a abrir mão do conforto da família, do conforto do seu lar, para estar junto com o rebanho. Agora, eu quero que você analise um pouco comigo sobre Jesus. Porque Jesus disse em São João 10, verso 11, ele disse, eu sou o bom pastor. Portanto, Jesus, quando contou esta parábola, ele se referia a ele próprio. Eu quero que você pense comigo o que Jesus teve que abrir mão para vir a este mundo, para resgatar a sua ovelha que se perdeu. Jesus, queridos, deixou o seu lar seguro no céu, lugar cheio de paz, de segurança, onde ele desfrutava da companhia, da adoração dos anjos, para vir a este mundo manchado, poluído, inseguro por causa do pecado. Queridos, Jesus deixou a glória que ele possuía junto de seu Pai antes da fundação do mundo, para vir a um mundo totalmente poluído, manchado pelo pecado. Jesus deixa a sua posição no centro do universo, no trono do universo, aonde ele está como o Rei dos Reis, e vem a este mundo como um pastor sofredor em busca da sua ovelha perdida. Sabe, queridos, eu não tenho dúvida que esse texto é muito conhecido, que você já ouviu muitos sermões a respeito deste texto, mas algumas lições que eu coloquei aqui, que para mim tocou profundamente, e eu fico imaginando que se foi bom para mim, deve ser bom para você também. A primeira lição que eu descobri nesta parábola de Jesus é que o pastor percebe a ausência de uma ovelha. Eu não sei quantos daqui já tiveram a oportunidade de estar junto com o rebanho de ovelhas.
Quantos? Alguém? Lá temos um irmão, ali outra, lá outro. Poucos. Júnior. Eu também tive esta oportunidade. Agora me diz uma coisa. Eu tive a oportunidade de estar junto com o rebanho, na fazenda do meu irmão lá no Paraná. E um dia eu estava lá com ele, bem na hora de manhã cedo, quando ele abriu a porta do curral e soltou aquele rebanho dele, eu perguntei para ele: Paulinho, quantas ovelhas você tem? E ele balançou a cabeça, ele disse: não sei bem, talvez umas 90 ou 100 ovelhas. Era um pequeno rebanho. Ele não sabia, 90 ou 100, diz ele. E eu pensei: vou contar. E comecei a contar. E eu comecei a contar e não consegui passar de 15 ou 20. Não ia, não avançava. Não tinha como eu contar, querido, porque as ovelhas são muito parecidas. As ovelhas, elas não ficam quietas, elas estão sempre em movimento. Impossível. Você que já esteve em contato com um rebanho de ovelha, eu não sei se você tentou fazer isso, mas a parábola diz aqui que o pastor olha para o rebanho e nota que falta uma. E sabe o que isso me diz, querido? Que quando Deus olha para este mundo, quando Jesus olha para aqui, ele não enxerga aqui 7 bilhões de pessoas tentando uma subir por cima da outra para conseguir o seu espaço para vencer, uma tentando derrubar a outra. Jesus, quando olha aqui, ele vê apenas uma ovelha, ele vê apenas você. E se você não estivesse aqui hoje, ele notaria a sua falta. Sabe, queridos, logo que o pastor percebe a ausência, descobre que está faltando uma ovelha, ele conta, reconta o rebanho, e assim que ele se certifica, mesmo que na realidade uma está faltando, ele também não perde tempo. Ele em seguida, ele sai em busca daquela ovelha que se perdeu. Quanto mais escura a noite, quanto mais tempestuosa a noite, quanto mais perigoso o caminho, maior é a apreensão do pastor e mais diligentemente ele a procura. Faz todos os esforços possíveis que está ao seu alcance para encontrá-la. De repente, com alívio, ele ouve ao longe um pequeno e fraco balido. Aquilo traz ânimo, aumenta a sua vontade de encontrar a ovelha. E ele sobe às mais íngremes alturas, ele chega com perigo da própria vida até a beira do precipício, mas por fim ele encontra a ovelha. E agora, seu esforço é recompensado. Ele encontrou o que ele procurava. E a história que Jesus conta diz que quando o pastor encontra a ovelha, o pastor não repreende, não bate com chicote, não toca a ovelha para que ela vá. Não, o pastor não faz isso. O pastor, com alegria, ele toma aquela ovelha em seus braços, acolhe em seus braços, aperta contra o peito para que o calor do seu coração comunique vida. E cheio de júbilo, de alegria, de regozijo por ter encontrado a ovelha, ele leva aquela ovelha de volta ao redil. A segunda lição que eu tiro daqui e quero passar com vocês é que na parábola o pastor sai em busca de uma ovelha. Ele tem 100 ovelhas. Ele nota que uma se perdeu. Ele deixa as 99 que estão seguras, ele sai em busca de uma. O número 1, queridos, é o menor número que pode ser numerado. Isso quer dizer que, se fosse apenas eu, se fosse apenas você, que se tivesse se extraviado, se perdido, Jesus teria deixado o céu e teria vindo a este mundo para te salvar. Sabe, queridos, a ovelha
de todos os animais, a ovelha, quando se perde, é o animal mais desamparado que existe. Porque no momento que ela se perde, ela percebe isso. Ela nota que está perdida, ela sabe que está perdida, mas ela não sabe retornar. Ela não sabe encontrar o caminho de volta. Querido, no capítulo 15 de Lucas, Jesus contou 3 histórias. 3 objetos estão perdidos. Nessas 3 histórias aqui, Jesus coloca toda a humanidade. E dentro de um desses grupos você vai se encaixar. Por exemplo, no verso 8, 9 e 10, Jesus conta a história de uma dracma perdida. Uma moeda está perdida. Essa moeda sabe que está perdida? Não sabe, não tem consciência. Se não sabe, sabe voltar? Não sabe também. Esta história, queridos, representa um grande número de filhos de Deus, de ovelhas de Deus, que estão perdidos. E isto pode acontecer até mesmo na igreja, porque lá naquele grupo que Jesus ensinava, tinha um grupo de líderes perdidos dentro da igreja e não sabiam, que eram os escribas e fariseus. Sabe, Jesus tem um grupo aí que estão perdidos, que não sabem, e só retornarão ao aprisco se forem encontradas, buscadas por alguém que já sabe o caminho. A última história que Jesus contou, que vai do 11 até o final deste capítulo, fala de um filho que está perdido. Este filho sabia que estava perdido? Sabia. Ele sabia voltar? Sabia, porque ele tinha consciência. Representa também um grupo de pessoas, de ovelhas, que saíram por conta própria, se afastaram, mas que sabem voltar. E em determinado tempo, muitos desses voltam. Como diz a parábola, que o filho, caindo em si, ele retorna para a casa do pai. Mas há um grande número de ovelhas, de filhos de Deus, que estão perdidos e não sabem encontrar o caminho. Esta era a situação que se encontrava Adão depois que ele pecou. Queridos, quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus, na hora ele percebeu que estava perdido. Ele sabia que ele não tinha mais direito de continuar vivo. Ele sabia que ele não tinha direito a nenhuma respiração a mais, que a vida dele deveria ser interrompida ali. Mas isso trouxe ao coração de Adão uma grande angústia, uma grande dor. Adão não foi feito para morrer. A Bíblia diz que Deus criou o homem e colocou no coração dele a eternidade. Deus fez o homem para viver. Adão não queria morrer. E quando Deus chega no jardim aquele dia, encontra Adão procurando resolver aquela situação. Adão estava querendo cobrir aquela situação ao fazer para si uma vestimenta, uma roupa com folhas de figueira. Ele estava querendo resolver a situação. E Deus chega e diz: meu filho, assim não. Assim você não consegue. Assim você não escapa da morte. Por sua justiça, não. Deus disse: se você não quer morrer, só tem uma maneira. Eu vou morrer em teu lugar. E naquele dia, Jesus então sacrifica um cordeiro. Com a pele faz roupa para cobrir Adão. E Jesus está dizendo o seguinte: este cordeiro representa a mim mesmo, que um dia vou vir morrer em ti. E esta roupa representa a minha justiça, que vai cobrir o teu pecado. Sabe, queridos, Adão estava perdido, sabia, mas não sabia voltar. E se não fosse o amor divino, jamais ele poderia ter encontrado o caminho de volta. Agora a terceira lição que eu quero passar para vocês, e esta me alegra muito quando eu medito nela, é porque a parábola, a história,
não traz à nossa imaginação, a minha, a tua imaginação, o quadro de um pastor aflito, retornando para casa sem ter encontrado a ovelha? Não, não é assim que a história fala. A parábola não fala de fracasso, fala de êxito. Não fala de derrota, fala de vitória. Fala de salvação, de recuperação, de alegria. E aqui, meus queridos, está a garantia, a certeza divina de que nenhuma das ovelhas de Cristo, extraviadas do redil, é desprezada sem socorro ou abandonada sem socorro. Todos aqueles que quiserem, que se deixarem redimir do abismo da corrupção, dos espinhos do pecado, terão salvação, sim. Não pense, meu querido, que talvez Jesus possa me perdoar. Não pense assim, porque não é assim. Deus deu o primeiro passo enquanto você ainda estava em rebelião. Ele foi atrás da sua ovelha. Ele foi atrás de ti. Ele deixou as 99 no deserto e saiu buscar aquela que se perdera. E quando encontra, ele envolve nos seus braços aquela alma ferida, quebrantada, prestes a perecer, e leva com alegria ao aprisco seguro. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram, ou já se perguntaram, por que Jesus tomou essa decisão? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus resolveu deixar o céu e vir a este mundo, mesmo sabendo que isso lhe traria grande sofrimento? Antes de você procurar uma resposta para você mesmo, eu gostaria que você me acompanhasse agora e meditasse um pouco sobre a vida de Jesus, os últimos instantes da vida de Jesus, que vai do Getsemane até o momento final lá no Calvário, até o final, quando o Cristo fala na cruz, está consumado, e morre. O que aconteceu naquela noite? Jesus é preso. Preso, ele é submetido a 5 julgamentos irregulares. Nesses 5 julgamentos, ele é submetido a acusações ridículas e absurdas. As testemunhas que depõem contra ele são testemunhas falsas. Agora, preste atenção numa coisa. 5 vezes ele é mencionado inocente, justo ou sem culpa. Perceberam? E sabe por quem? Pelo juiz daquele Supremo Tribunal. Ele é declarado inocente. Mas mesmo assim, quando sai a sentença final, ele recebe a pena máxima. E a pena máxima ali, você sabe o que representa: morte. Nós temos alguns advogados aqui, né? Quantos temos advogado aqui? Ali tem uma advogada. Imagine comigo agora, se nós estivéssemos presenciando este júri. A doutora Priscila está lá também, acompanhando e defendendo essa pessoa que está sendo acusada. Aparentemente olhamos para ela e ela está tranquila. Por quê? Porque o juiz está declarando inocência para esta pessoa. Mas quando sai a sentença, veja a frustração dessa doutora advogada. O seu cliente é condenado à morte. A repercussão disso é muito grande. No dia seguinte, a imprensa pergunta para ela o que houve com o teu cliente. Como que você explica isso? Ele é declarado inocente, mas é condenado à morte. Eu imagino, Priscila, o que você responderia? Difícil, né? Mas sabe, queridos, há uma explicação para isso.
Jesus, ele é ao mesmo tempo justo e culpado também. Talvez você fique agora alarmado e assustado, mas é isso. É por isso que ele foi condenado à morte. Ele é justo diante daquele tribunal, diante daquele juiz, diante de Pilatos, ele é justo, porque nenhuma coisa há que possa manchar o caráter dele. Mas ele é culpado, queridos, porque ele voluntariamente, ele assumiu o meu lugar. E eu não sou inocente, eu sou culpado. Ele é culpado porque ele assumiu o teu lugar. E você é culpado de todas aquelas acusações. Portanto, Jesus é como, segundo Adão, como filho de Deus, ele é plenamente inocente daquelas acusações, mas como meu substituto, como meu fiador, ele é culpado. Diante do tribunal divino, ele é culpado por ter assumido, por ter voluntariamente assumido o meu lugar. E agora, então, condenado, julgado, desprezado, ele é levado para o local de execução. E agora eu queria que você tentasse imaginar comigo. Jesus é colocado sobre a cruz. A cruz era um instrumento pior para se condenar um criminoso. Jesus é levado até a cruz e ali ele é pregado sobre aquela cruz. Eu queria que você imaginasse a dor que Jesus sente ao ter aqueles pregos cruéis atravessando as suas mãos e os seus pés. Imagine, meus queridos, os nervos e os tendões agora sendo esticados lá na cruz. Imagine a dor que se alastra pelos seus braços, pelas suas pernas, ao ser ele suspenso entre o céu e a terra. Imagine aquela coroa de espinhos sendo enterrada em sua cabeça e o sangue brotando de sua testa, escorrendo pela face. Ouça, queridos, o seu grito de aflição, quando ele brada da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Apesar de tudo isto, apesar de todo este sofrimento físico de Jesus, por mais doloroso que fosse, constitui apenas uma pequena fração do seu sofrimento. E não foram esse sofrimento, a tortura da cruz, os pregos que levaram Jesus à morte. Isaías 53, verso 5. Ali diz o que levaram Jesus à morte. Alguém abriu a Bíblia em Isaías? Lê para mim aí, Zenato. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Zenato, eu vou pedir para você ler novamente. Mas agora você vai mudar alguns pronomes aí. Aonde está minha, se nós? Você está, desculpa, aonde está nós? Nossa, eu digo minha, eu. Você muda para minha e meu. Mas ele foi traspassado pela minha transgressão e moído pela minha iniquidade. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Queridos, o que levou Jesus à morte foram os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões, as tuas. Foi o que levou Jesus à morte. Na cruz, ele está sozinho. Ele sente a sua própria alma sendo dilacerada. Separado do Pai, ele pende na cruz agonizante. Sabe, queridos, lá na cruz, Jesus experimentou o que os pecadores
um dia, no juízo de Deus, vão experimentar aqueles que rejeitaram a salvação. Ele sentiu o que é estar perdido, para que você, para que eu, não precise passar por esta situação. Naquele momento tenebroso, Jesus não vê nada mais, apenas a escuridão da sepultura e os horrores da morte. Mas mesmo assim ele está disposto a passar tudo isso por você e por mim. Por quê, queridos? Você conseguiu responder por que Jesus passou por isso tudo no meu lugar, no teu lugar? Vamos deixar que Deus responda esta pergunta. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías 43 e o verso 4. A primeira parte deste verso. Ali diz o seguinte, encontraram? Encontraram, né? O que diz ali? Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Aqui está a resposta, querido. Jesus deixou o céu, veio a este mundo, sofreu no teu lugar, porque você é precioso para Ele. Imagina, Rogério, o Criador do universo, olha para você e diz, Rogério, você é precioso, você é digno de honra, por isso eu te amei, por isso eu vim a este mundo para te salvar. Você já pensou? Queridos, eu quando li este verso, confesso para vocês que a princípio eu quis não acreditar no que estava lendo. Depois eu senti vontade de gritar, de agradecer, de adorar a Deus. Como explicar um amor desse? Impossível, né? Impossível. A maior escritora cristã de todos os tempos, autora do livro No Deserto da Tentação, ela diz que duas coisas são impossíveis para o ser humano entender enquanto estiver aqui neste mundo. A nossa mente finita não tem a capacidade de compreender, de imaginar, é o amor de Jesus e o sofrimento que Jesus passou para te salvar, para me salvar. Na eternidade, aí sim, teremos a capacidade de entender isto aí, vamos responder esta pergunta, por que ele fez isso? Sabe, queridos, se você pedisse uma explicação para mim, eu ia só falar o que eu aprendi quarta-feira aqui na igreja. Eu ia citar para vocês São João 3,16. O que diz ali? Mas mude o mundo ali. Coloque o seu nome. Deus amou a cada um de vocês, a mim, a você, Zenata, a você, João, a você que está me ouvindo, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que se você crê, você não pereça, mas que você tenha a vida eterna. Eu acho que nós temos mais é que agradecer a este Deus, né? Por tanta bondade, por tanto amor, por tanto desejo de nos ver no céu. Sabe, queridos, eu terminei a mensagem, mas eu tenho apenas um recado. Um recado, sabe de quem? Desse pastor. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Capítulo 10. No verso 11 ele diz assim, eu sou o bom pastor. Portanto, a história que nós lemos agora, que nós meditamos, estudamos, está falando de Jesus. E ele diz assim, ó, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele fez isso. Ele deu a sua vida para te salvar. Agora o verso 16 é o recado dele que eu tenho para te dar. Ele diz o seguinte, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim
me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Queridos, eu imagino a sua gratidão por você ter sido resgatado, por você ter sido encontrado pelo pastor, por você estar dentro do aprisco. Mas existem muitas pessoas ainda que são ovelhas de Deus, que estão fora. E Jesus pede que você já sabe o caminho, vá procurar essas pessoas. E hoje à tarde nós temos uma bela oportunidade de manifestar a nossa gratidão a Deus, participando desta campanha que o pastor está convidando, para irmos até o parque lá, procurar resgatar outras pessoas. Sabe, nós temos hoje aqui na igreja uma pessoa, uma ovelha, que ouviu a voz do pastor. Estará dentro de instantes testemunhando aqui. Essa ovelha, ela foi resgatada, queridos, porque outra ovelha, em gratidão por ter sido colocada dentro do aprisco, saiu fazer este trabalho de resgate. O irmão José Domingos, ele está aqui não? Foi convidado, mas ele não pôde vir. O irmão José Domingos, há muito tempos atrás, como ovelha resgatada, ele encontrou uma outra ovelha que estava fora, ensinou o caminho. Agora esta ovelha fala para esta irmã, mostra o caminho é este. Essa irmã, depois de ter contato com a Novo Tempo, com a Igreja Adventista, com o irmão João, participado do curso do Apocalipse, ela está dando este passo. O trabalho do irmão José Domingo não foi em vão. Eu imagino a alegria que vai ter no céu hoje, porque esta ovelha está atendendo ao chamado do Mestre. Queridos, na parábola que nós estudamos aqui, Jesus diz que há alegria no céu, alegria quando alguém é encontrado. Imagine como está o céu hoje em festa, por causa desta ovelha que está sendo colocada dentro do aprisco. Jesus está em festa alegre, porque ele está vendo o fruto do seu penoso trabalho. O irmão José Domingos, se estivesse aqui, estaria alegre, feliz, porque viu que o seu trabalho também não foi em vão. E querido, se você quer sentir esta alegria, participe na pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe. É o meu desejo. Amém. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu grande Deus pela oportunidade de estar viva e poder chegar até aqui neste dia do Senhor, o sábado. Há mais ou menos 3 anos atrás, Deus, pelo seu imenso amor, colocou uma pessoa especial na minha vida, que foi meu esposo. Namoramos 9 meses. Até então, no começo do nosso namoro, nunca comentou sobre as verdades da Bíblia, os mandamentos de Deus. Depois de 9 meses, nós nos casamos e ele, aos poucos, começou a me evangelizar sobre todas as verdades da palavra de Deus que ele havia aprendido. Falou-me dos adventistas e disse que tinha entendido a verdade verdadeira da palavra de Deus. E um irmão chamado José Domingues, que eu não conheço ainda, ele é que deu estudo para ele, o Apocalipse. Desde então, tudo aquilo que ele aprendeu não saiu mais do seu coração. Já casados, assistíamos o canal Novo Tempo. Foram 2 anos e meio acompanhando todos os programas da Novo Tempo.
E agora estou fazendo o Apocalipse com o irmão João. E tenho plena certeza que Deus me guiou até este momento de fé. Infelizmente, meu esposo faleceu em janeiro de 2014. Já no hospital, muito debilitado, pediu-me que, se ele saísse dali, queria ser batizado. Mas já muito fraco, não pôde mais sair do hospital. Depois de me falar isso, após uns 5 dias, ele faleceu. Antes de parar de falar, ainda me disse umas 3 vezes: não esqueça de Jesus e do sábado. Não esqueça de Jesus e do sábado. Ele automaticamente queria me dizer: procure. A vida cristã não é fácil, porque nós temos que ir mais ou menos assim contra aquilo que o mundo pensa e acredita. E até às vezes algum irmão que está aqui presente vai te trair ou alguma coisa vai acontecer. Lembre-se, você precisa olhar para a pessoa de quem? De Jesus Cristo. Porque nós somos seres humanos, a gente falha, até o pastor Erzão pode falhar, e você